Senhor, meu Deus, primeiramente, a paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Vamos estender as mãos para cá, fazer a oração para a serva do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Senhor, escolhe a tua serva hoje para trazer a sua santíssima palavra. Senhor, venha usar ela, Pai amado, conforme o teu querer, Pai. No abrir da boca dela, que venha falar com a igreja. Pai amado, Deus querido, te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus, e as palmas glórias, Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor por mais um dia de vida, Glória a Deus. com saúde, com alegria, Amém. para poder ouvir a voz do Senhor nessa noite. Amém. Queria que os irmãos, por favor, abrissem as Bíblias na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Pode sentar, irmãos. Já me alegrou meu coração ter comentei com minha irmã a oração do pastor. É a palavra que vai ser ministrada no nosso coração sobre buscar mais a presença do Senhor. Os tempos são difíceis, os tempos são maus, mas como o pastor falou, o Emanuel é conosco. Glória a Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, ele faz essa oração pelo progresso da vida espiritual dos irmãos ali em Colossos. Porque o Evangelho, que é Cristo em nós, a esperança da glória, já estava sendo anunciado por ele. E ele orava para que todos tenham a mente de Cristo. Porque fomos batizados, nascemos de novo, e como diz a palavra, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E todo dia a gente tem que matar nossa carne, todo dia, pela palavra do Senhor, pedir a Ele força, fé e perseverança. Porque hoje a perseverança é o que tem mais fazendo tropeçar, é o que tem mais feito as pessoas desanimarem. Mas o Senhor na nossa vida não é motivo de desânimo, é motivo de alegria. Alegria. Porque pode tudo aqui fora estar desabando, mas quando estamos em comunhão com o Senhor, ser difícil, que é pela fé de ouvir e ouvir da palavra do Senhor, que nos faz ter essa paz que excede todo entendimento. E assim ele ministrava no coração desse povo. Aqui ele diz no 10: a mente de Cristo é a inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que isso não vem de nós, irmãos. Isso é a graça do Senhor na nossa vida. Por ela que nos faz andar no esforço
dignamente na presença do Senhor, frutificando boa obra, porque Ele nos dá esse conhecimento e essa unção para nós podermos agradar a Ele em tudo. Dando graças ao Pai, nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Aleluia. Essa é uma promessa maravilhosa e nos faz idôneo porque Ele nos escolheu. Ele nos amou primeiro. Então isso, essa herança, essa participação, é o que faz a gente perseverar. Porque a gente sabe que nós não somos daqui mais, que já estamos sentados à direita de Deus em Cristo Jesus, como diz em Efésios, na palavra dele. E isso é o que faz a gente nos encher cada vez mais desse amor de Deus, dessa perseverança, e eu tomo essa palavra para a minha vida. Amém, irmãos? Amém. 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quando nós descobrimos isso, quando o Espírito Santo nos revela isso, é a maior alegria, é o maior presente que a gente podia receber. Porque estávamos na escuridão e hoje nós temos a luz do mundo. Aleluia. Essa mente de Cristo nos faz nos aproximar cada vez mais dele, cada vez mais conhecer a santidade do Senhor. Quanto mais nos aproximamos dele, mais nós vemos o quanto nós não somos nada. Nada. Se não fosse o Senhor Jesus na nossa vida, o que seria de nós, irmãos? No 21. A vós também, no outro tempo, eram os estranhos inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para, então o Senhor não morreu em vão, perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados firme na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tens ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. E assim o Senhor também nos tornou ministros, porque o Evangelho do Senhor é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando isso é ministrado, irmãos, até eu postei um vídeo hoje no grupo, não sei se os irmãos viram, de um líder de uma igreja satanista da África do Sul, que sentiu esse abraço do Senhor, que sentiu a palavra de Deus. E é impossível, quando o Senhor toca, quando o Senhor manifesta a sua presença, que a gente não se lembra. Aleluia. Glória a Deus. Para a glória do Senhor, mais uma derrota do inimigo. O Senhor venceu mais uma vez a vida daquele homem. Glória a Deus. 26. O mistério que esteve oculto de todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Então o Senhor conta os seus segredos, o Senhor participa do que Ele quer fazer, do que Ele comunica aos seus profetas, Ele coloca no nosso coração, quando verdadeiramente nós estamos disponíveis a buscar a sua face, a sua presença com sinceridade. Amém? Os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas
da glória deste mistério entre os gentios. Louvado seja Deus que esse evangelho nos alcançou, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Aleluias. Essas palavras têm que estar gravadas no nosso coração, irmãos. Porque é por ela que nós andamos, nós pensamos e hoje nós vivemos para agradar ao Senhor em tudo. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aqui no 2, no versículo 4, o Senhor adverte, e a palavra de Deus diz que tudo que está escrito é para nos ensinar. E aqui ele diz no 4: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. É como os pastores sempre ministram aqui para a gente. Está em Mateus 24, que diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e vos farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, vigiar. Vigiar, porque o mundo está propagando engano. E, infelizmente, conheço muitos que já se voltaram para o engano. Se o Senhor nos adverte, é porque nós temos que estar firmados. Repito, que os tempos são maus. Amém? 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graças. Ação de graça, frutificar, amor, paciência, paz, longanimidade. O Senhor nos dá esse rico fruto e essa sabedoria que Ele pede. Amém? Tendo cuidado para ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Muito misticismo, né, irmãos? Muito misticismo. Porque nele há corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o nosso exemplo. Estais perfeitos nele, o Senhor Jesus, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então não adianta engrandecer, através de misticismo, forças que a gente sabe que não tem. Porque o Senhor, nosso Deus, domina sobre todas as coisas. Nada acontece sem a permissão dele. Ele está no trono e reina. Amém? E aqui, irmãos, se o Senhor nos adverte, Ele dá um exemplo aqui numa parábola, em Mateus 14, 15, que é a parábola da grande ceia, que os irmãos conhecem, mas a palavra, ela se renova e é o pão nosso de cada dia. Diz assim, na parte B do 15: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Então é feliz aquele que tem comunhão. O pão é o corpo do Senhor, é o próprio Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu. É bem-aventurado. Porque é bem-aventurado o reino de Deus em nós, porque nós desfrutamos da sua presença. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. A gente sentir a presença, o toque de Deus. Não precisamos ver, mas o Senhor testifica no nosso espírito. Amém? Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. A graça salvadora está preparada, ela já foi preparada.
ela já está disponível a todo aquele que aceita o Senhor Jesus na sua vida. E todos a uma começaram a excusar-se, quer dizer, a dispensar o convite do Senhor. Disse-lhe primeiro: comprei um campo e preciso vê-lo, rogo-te que me hajas excusado, quer dizer, me dispense. E outro disse: comprei 100 conjuntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: casei, portanto não posso ir. Quantas vezes as coisas do mundo, os problemas do mundo se tornam prioridade na nossa vida? E o Senhor diz que Ele tem que ser a primazia na nossa vida. Então, mesmo se for uma bênção grande, nada pode ocupar o seu trabalho para o Senhor, o seu ministério e a vontade do Senhor na nossa vida e a vontade dEle para o nosso serviço também com os outros. Porque a gente percebe que depois da pandemia, muita coisa mudou. Os irmãos sabem. E aqui o Senhor diz que porque casou, porque arrumou negócio, porque não importa. Se você arruma um espacinho para as suas coisas da terra, você tem que ter um espaço para as coisas do céu. Porque nós não somos só carne, irmãos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, servos do Senhor. Então nada pode impedir o congregar, nada pode impedir o ir do Senhor. Porque essa aqui é a nossa obrigação. E não porque o Senhor nos obriga, porque nós amamos fazer isso. Porque o Senhor não amarrou ninguém e trouxe, não amarra ninguém e manda. Quem manda e quem chama de cavalo é o inimigo. O Senhor não. O Senhor nos chama de filhos amados. Aleluia. Glória a Jesus. Em nome de Jesus, isso venha frutificar no nosso espírito e nunca nos tirar do foco. Em nome de Jesus. Aleluia. Então aqui no 21 ele diz: e voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, o Senhor é pai e nós somos filhos, amém? Indignado. Eu fui procurar um sinônimo, irmãos. Aqui indignado é irado, é furioso. E disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traze aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. Aqui no 14:13 ele explica bem essa parte. Mas quando fizeres os convites, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Serás bem-aventurado, porque ele não tem com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Amém? Amém? Então, como o Senhor diz, tudo que façamos seja para a honra, para a glória do Senhor e para Ele ser glorificado. Amém? Esses que não têm nada para oferecer são aqueles que têm um coração mais contrito, porque eles recebem e não esperam aplauso, não esperam recompensa nenhuma, como diz aqui a palavra do Senhor. 22. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste. Esse é servo que o Senhor está falando. Feito está como mandaste. Então o Senhor mandou, vá. Amém, igreja? Amém. E ainda há lugar. E o Senhor disse ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, força-os a entrar, para que minha casa se encha.
Aqui se forçar a entrar, irmãos, como eu disse, não é uma obrigação, porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Mas aqui o forçar é esforçai-vos para que eles entrem. Isso é parte dos discípulos do Senhor. Fazer com que aqueles que ouvem a palavra, que pelo Espírito Santo, que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, que através dessa obra é que a casa do Senhor se enche. Como diz em Isaías, como ouvirão se não há quem pregue? Então é nosso papel anunciar o reino, a alegria do Senhor, que é a nossa força, e que o Senhor ainda domina e que salva todo aquele que o busca. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Ele termina assim: porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados, quer dizer, eles já haviam sido convocados, eles simplesmente se dispensaram do convite. Nenhum daqueles convidados, varões que foram convidados, provará a minha ceia. Porque a partir do momento que você nega a presença, a partir do momento que você não quer andar em comunhão, por mais esforço que você faça depois, irmãos, para querer voltar, é sempre muito mais difícil daquele que se desvia dos caminhos do Senhor. E ele diz aqui que não desfrutará da presença, porque se você não busca Deus, se você não anseia pela presença de Deus, obrigatoriamente você não vai ter a presença dele. Amém, igreja? Isso é muito triste, né, irmãos? Porque a gente tem que orar muito por aqueles que ainda estão com os olhos tapados, né, irmãos? Porque o inimigo do mundo diz que ele cega o entendimento dos incrédulos, né? Que o Senhor Jesus, com toda a misericórdia, que nos encha cada vez mais do seu Espírito, da sua santa palavra, para nós cumprirmos a vontade dele, que é salvar almas, porque o preço de uma alma não tem preço, né, irmãos? O valor de uma alma para Deus, ele diz que larga as 99, guardadinha, mas ele vai para restituir. Amém. Que amor, né, irmãos? Louvado seja Deus. Bom, irmãos, tinha mais que falar desse. O Senhor falou para falar até aqui. Amém. Então, que esta palavra venha ficar gravada no nosso coração. Amém. Porque se o Senhor está dizendo, é porque é da vontade dele que isso venha a ser conhecido. E eu agradeço a oportunidade, Jesus.